eu vou passar a palavra, né, para a nossa conferência com a professora doutora Sueli Guadalupe de Lima Mendonça, da Unesp. Né, então, professora Sueli, bom dia. Então a palavra está com você. Estamos preparados para a sua conferência. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Agradeço a Fernanda, minha colega de diretoria de FORPBID, RP. E é um momento muito especial, como todos aqui falaram na abertura, é um momento de resistência, né? Não é o primeiro momento na história da educação desse país que vivemos ataques ofensivos às ciências humanas, à formação de professores, à educação de um modo geral, mas realmente é um momento muito desafiante pela gravidade, né? Porque os ataques vêm numa linha que não é direcionado a uma ou outra disciplina. É um ataque à qualidade da formação na educação básica e superior, num modelo que vise a formação humana. Então, nesse sentido, o que nós estamos vivendo hoje é um retrocesso, né, muito forte, e como bem lembrou a colega Gisele, quer dizer, aquilo que está se tentando fazer agora, né, tirando os percentuais constitucionais destinados à saúde e educação, são exemplos, né, da tamanha ofensiva, né, e sem escamotear o objetivo desse ataque, né, quer dizer, se tenta, numa conjuntura onde os movimentos sociais estão fragilizados pela pandemia, por esse desgoverno, por esse genocídio que está ocorrendo no nosso país, a gente fica muito limitado no nosso poder de reação. E o que tem nos salvado e minimamente sendo um espaço de organização realmente são eventos como esse, que visam não só dar uma formação para os nossos alunos, no sentido de apropriação de conteúdos teóricos e políticos importantes, mas também chamá-los para uma atuação e posicionamento diante dessa conjuntura que está acontecendo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa conjuntura que, tendo como foco a reforma do ensino médio, que eu diria que seria o esteio, né, por onde hoje, né, os diferentes currículos que estão sendo elaborados nos estados estão tomando uma direção que tem um sentido, tem uma lógica que eu vou tentar aqui abordar, né? Mas antes eu queria falar para vocês, assim, de qual lugar eu falo, né? Eu sou professora da Unesp aqui do campus de Marília, minha formação é em Ciências Sociais com pós-graduação em Educação. As minhas pesquisas são na área de políticas educacionais e formação de professores e ensino de sociologia, né? Assim como a colega Valéria, eu também componho o Prof. Sócio, eu coordeno o Prof. Sócio aqui na Unesp, campus de Marília. Sou vice-presidente do FORPBID RP, e sou coordenadora institucional nesse momento do Residência Pedagógica aqui na Unesp, e também componho a comissão de ensino, né, e o comitê de pesquisa da Sociedade Brasileira de Sociologia, a nossa SBS, que também tem se posicionado firmemente contra essas políticas de exclusão, né, das disciplinas das ciências humanas, e a sociologia tem uma história, né, que daria um outro evento sobre a sua presença e ausência e os ataques que sofreu durante sua trajetória. Então, eu vou falar desse lugar, né, de formadora de professores, de militante pela presença da sociologia no currículo, e falo do estado de São Paulo, e não é qualquer coisa, porque, como vocês vão ver na minha fala, é aqui, né, em São Paulo, no grupo do PSDB, né, da educação, que permeou desde os anos 90, né, fim dos anos 90, as políticas educacionais num alinhamento, né, com o Banco Mundial, que vai representar e tem representado, né, essas políticas, né, que hoje estão em pleno vigor, né. Então, eu vou
iniciar minha fala, né, dizendo o seguinte, que esse momento que a gente está vivendo hoje, na minha avaliação, ele já é um resultado de uma política que já vem sendo implementada há 30 anos, né? Fim dos anos 90 é um marco dentro dessa discussão do neoliberalismo no nível mundial, mas que chega no Brasil com uma proposta muito clara dentro no que diz respeito aos serviços públicos, né? Que visa principalmente, né, no nosso âmbito da educação, tornar a educação uma mercadoria. Isso tem uma razão de ser. As políticas neoliberais, elas vão no esteio de uma crise estrutural do capital que precisa encontrar um espaço para continuar acumulando, né? E essa, claro, não é objeto aqui da nossa discussão essa crise maior da sociedade capitalista, mas essa necessidade do capital encontrar novos nichos para que ele possa crescer e se expandir, colocou os serviços públicos, entre eles a educação, um objeto de desejo que se concretizou objetivamente com a mercantilização da educação, a educação como mercadoria, assim como tem sido abordada aí, pelas pesquisas, né, que tem algumas características que vão, de um modo geral, nortear, né, essas políticas neoliberais. Quais seriam elas, né? Desregulamentação dos direitos sociais é uma necessidade para poder o mercado entrar com tudo no sentido de atender às demandas sociais, né? Então, se o Estado, a educação pública, por exemplo, não oferece uma educação de qualidade, é necessário, então, que o mercado, né, a escola privada, venha e ofereça essa qualidade. E a melhor propaganda para a escola privada, para os capitalistas, né, do setor privado da educação, é exatamente o sucateamento da escola pública. Eles só não acabam com a escola pública porque essa é a propaganda gratuita que essas escolas privadas têm ao ver um sucateamento deliberado, intencional, colocando o professor e seus estudantes em condições inadmissíveis de realização do seu trabalho pedagógico, né, como um espelho, um retrato daquilo do que não se deseja, né, para a formação de um aluno. Né? Então, eu acredito que esse sucateamento da educação, que vem desde a época da ditadura militar, ela ganha um outro sentido, ela é um refinamento de uma perversidade da lógica do capital, que traz, então, a destruição, né, de subjetividades aí de professores e alunos da escola pública diante de uma impotência de uma situação que não melhora, e as mudanças que vêm vão no sentido de agravar ainda mais aquilo que já existia, né? Então, essas características que o neoliberalismo vai aprofundar, principalmente via o quê? A parceria público-privado, o surgimento das fundações como um elemento de organizações não governamentais que vão está atuando indiretamente e, em alguns momentos, diretamente na formulação de políticas públicas, né? Veja aí a Fundação Lehman, o Instituto Ayrton Senna, que não nos deixa mentir, né? Uma formação aligerada, com a necessidade de termos profissionais mais rapidamente postos no mercado de trabalho para poder atender as demandas, né, que surgem, que é uma falácia, como a gente sabe muito bem. E para isso, para viabilizar tudo isso, o ensino à distância como um modelo de formação que vai ser a porta de entrada do capital privado, contudo, principalmente no ensino superior e principalmente nas licenciaturas, né? Então, essas questões todas aliadas, juntamente com uma situação mais estrutural do Brasil, que nunca teve na educação a sua prioridade, quer dizer, a educação no Brasil, desde o Brasil colônia, nunca foi prioridade de governo nenhum, né? Então, há ainda muito a ser feito, quer dizer, a nossa história é de um país colonial que ainda não conseguiu se libertar de uma visão submissa às políticas mais globais, né? E aí,
a gente vai ter, né, toda uma série, voltando então no marco dos anos 90, de ações, de políticas neoliberais na área da educação que vão se concretizando, principalmente, inicialmente, né, com o governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? A gente não pode esquecer que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vem regulamentar o que está posto na Constituição Federal de 88, né? Ela é de 96, ela traz uma concepção já influenciada por esse modelo de política neoliberal, ainda não com todos os seus roupantes, né? Mas já vai trazer, sim, elementos que vão na direção do neoliberalismo, né? E só para lembrar, toda a tramitação da LDB, que teve todo um processo coordenado por nosso querido deputado federal Florestan Fernandes, né, que fez audiências públicas, que constituiu um projeto de LDB, se não era o melhor, mas era um representativo do diálogo com a sociedade civil, que foi soberbamente ignorado por, ironicamente, Darcy Ribeiro, que também foi um defensor da escola pública, mas que nesse momento se rendeu aos clamores do neoliberalismo e não respeitou o projeto que veio da Câmara e colocou o seu próprio, né, que resultou nessa LDB que nós conhecemos aí, mas essa é uma outra história que a gente pode abordar em outro momento. O que eu quero chamar a atenção é que, a partir de 96, a gente também tem a primeira versão do Parâmetros Curriculares Nacionais, que é onde se apresenta, numa forma mais elaborada, a pedagogia das competências, né? Elaborada no sentido, assim, de estar voltada ao currículo, né? Mas ainda numa versão preliminar inicial que foi muito criticada, mas ele é um marco, né, dentro desse cenário maior que vai começar a mudar e inculcar dentro das políticas educacionais em nível federal e também em nível dos estados e municípios, eu chamo a ideologia da pedagogia das competências. Competências e habilidades que os alunos e professores, né, devem estar buscando incessantemente. Muito bem, então dentro desse contexto já, e fazendo um gancho com a questão central aqui do evento, a gente já tem dentro da LDB de 96 a não garantia da sociologia e filosofia como disciplinas, né, mas a perversidade do Darcy Ribeiro, né, um antropólogo com a sua área de conhecimento, foi exatamente colocar como obrigatórios não as disciplinas, mas sim a abordagem dos conteúdos de filosofia e sociologia ao longo do ensino médio, né? E o parecer de Guilmar Nama de Mello, das diretrizes curriculares do ensino médio nesse momento, não deixa dúvida que esses conteúdos deveriam ser tratados de forma transversal por todos os profissionais, não tendo a exclusividade, né, dos formados em sociologia ou filosofia. Então, esse é o cenário, vamos pensar assim, né, e outro momento marcante foi a ditadura militar, que substituiu as disciplinas de História e Geografia por Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica e o SPB, né, então só os mais jovens há mais tempo vão se lembrar dessas disciplinas na formação básica, que foi nesse momento da ditadura e agora aqui que a gente vê, assim, vamos dizer assim, um encaminhamento de inviabilizar disciplinas dentro da área das ciências humanas, né? Bem, aí com o desenvolvimento aí da conjuntura, né, o governo do PT assume, eu diria que há um avanço para a educação, mas eu diria que há disputa de projetos, e não há necessariamente uma ruptura com tudo que já estava sendo gestado nos governos anteriores do Fernando Henrique Cardoso. E aí, dentro desses avanços, nós temos políticas públicas que realmente vão nos dar
um alento, uma esperança na educação, né, desse país, principalmente expresso na diretoria da CAPES, da educação básica, né? É uma mudança que ocorre, né, nessa gestão, que traz programas, né, voltados para a educação básica, que vão valorizar a formação de professores e também outros aspectos da educação básica que foram fundamentais. Então, o PIBID, ele nasce nesse momento, o PARFOR, que é a licenciatura para aqueles docentes que não tinham licenciatura na área que atuavam também, o Prodocência, a internacionalização de licenciaturas, que foi uma ação muito importante e inovadora na época, enfim, o LIF, que traz a possibilidade de financiamento para a licenciatura. Então, a gente vai ter uma série de ações, de programas, com dinheiro, com financiamento público, com valorização, que vão impactar positivamente as licenciaturas de um modo geral, e principalmente nas ciências humanas, porque as ciências humanas até então, a gente continua tendo um papel secundarizado dentro das universidades de modo geral, e pensar na discussão do bacharelado e licenciatura, idem, né? Então, é exatamente esses programas que vão dar um espaço, uma possibilidade de um passo à frente diante de uma situação tão difícil, que vai favorecer, sim, o avanço, a consolidação de pesquisa, formação de professores, uma atuação de parceria com a educação básica, que vão trazer uma esperança, como eu disse, renovada, então, na área de formação de professores. Bom, mas aí o que a gente vai ter, né? Começa até a partir de 2015, né? E aí, como ForPIBID, eu já posso falar para vocês que nós vivenciamos isso na prática. Já em 2015, a gente já começa a ter problemas com relação ao PIBID, no sentido de garantir esse programa, começa a ter atrasos de bolsas, começa a ter impedimento de substituição de bolsistas, já começa a ter alguns indícios que algo de pior estava por vir, mas a gente não imaginava naquele momento que seria tão pior assim, né? E aí, né, eu já vou dar um salto aí, vou ter que pular essa história do PIBID, qualquer dia eu posso vir aí conversar com vocês sobre isso, mas já vamos para o golpe, né, que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder, uma das primeiras ações que vamos ter, então, do governo Temer, né, agora como presidente, é colocar a Maria Helena Guimarães e Castro como secretária executiva do MEC, tá? Isso é uma coisa importante. A outra coisa muito importante de ser lembrada é que, assim que a Dilma é oficialmente afastada do cargo, que isso foi em agosto, quando o Congresso votou definitivamente lá o impeachment, duas ações do governo Temer que ganham prioridade. Uma, a PEC da morte, que implicou, né, no congelamento dos gastos da União por 20 anos, né, do seu orçamento. Quer dizer, durante 20 anos não se pode gastar além daquilo que tinha sido gasto naquele ano, do ponto de vista do orçamento federal. A PEC da morte, ela ganha uma agilidade na tramitação que, na época, eu pessoalmente não acreditava que eu achava que ia demorar um pouco, né? Mas não demorou, gente. Então, a PEC, que é uma mudança na Constituição Federal, ela é aprovada em dezembro de 2016. Veja, agosto foi finalmente finalizado o processo do impeachment, e em dezembro já se tinha aprovado a emenda constitucional número 95, que congela por 20 anos, né, os investimentos nas áreas sociais. Então, veja, isso é um recorde de tramitação de lei no Congresso de uma envergadura como essa, né? Então, essa foi uma. E a outra, que foi a medida provisória 746, mais conhecida como a reforma do ensino médio,
que começou a tramitar em setembro, me lembro muito bem. E houve uma resistência inicial dos estudantes, com ocupação, inclusive, de universidades, institutos federais, etc., mas que não conseguiu barrar, nós não conseguimos, enquanto movimento, né, sociais, barrar o avanço dessa reforma. E no final do ano, me lembro que a Câmara dos Deputados já havia aprovado o projeto de lei, o projeto, né, e que vai para o Senado, então, para discussão. E em fevereiro de 2017, né, nós temos, então, a promulgação da Lei 13.415, né, que é a reforma do ensino médio, né? Eu chamo de contra-reforma, né? O que nós temos no governo Temer é uma reação, né, dos governantes, dessa elite conservadora brasileira, no sentido mais perverso de retirada de direitos sociais, aí nesse sentido intimamente ligado com o neoliberalismo, na desregulamentação dos direitos sociais, para que o capital entre com tudo para ocupar o espaço que o Estado deixa em aberto e deixa de cumprir, né? Então, nós temos não só a aprovação da reforma do ensino médio, em seguida nós tivemos a aprovação da lei de terceirização, da reforma trabalhista, que retirou direitos, né, fundamentais da CLT, e só não teve a reforma da Previdência porque o governo Temer não teve força política para fechar esse ciclo de contrarreformas, né? Então, a reforma da Previdência vai ficar para o outro governo, né, que infelizmente também foi bem sucedido, e a gente está, então, numa conjuntura atual de desregulamentação dos direitos sociais do ponto de vista mais profundo, né? Porque antes era assim, estava previsto na lei, mas a lei não cumpria. Agora, o que eles fizeram? Estão tirando a lei. Nem a lei que não se cumpria, que é a Constituição de 88, ela foi um avanço no sentido de algumas garantias, né, dos direitos sociais. Há um retrocesso, está havendo esse retrocesso, estão acabando, né, sucateando, desmontando os serviços públicos no nosso país. Indo agora diretamente, então, para a reforma do ensino médio, né, e por favor, eu peço para o Tiago, alguém aí me avisar do meu tempo, tá? Para eu tentar cumprir aqui, dar espaço para as perguntas. Mas o que nós vamos ter, assim, são movimentos, como eu disse a vocês, a Maria Helena Guimarães e Castro, ela está lá respondendo pela Secretaria Executiva do MEC. E ela encaminha dentro desse processo, junto ao Conselho Nacional de Educação, a BNCC. Bom, a BNCC já seria, o que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular. Não vai dar tempo de eu falar aqui sobre ela, mas eu digo assim, foi um processo também atropelado. Era algo que começou no governo do PT, teve problemas no encaminhamento, na minha leitura, dentro desse debate da BNCC, né? Mas, ao mesmo tempo, a hora que o governo Temer assume, ela foi muito esperta, ela agiliza essa tramitação junto ao Conselho Nacional de Educação, onde havia ainda muita resistência, porque ainda tinha conselheiros ligados à gestão anterior do governo do PT. Esses conselheiros são substituídos, se cria um Conselho Nacional de Educação alinhado ao perfil político do governo Temer, né? E, mesmo assim, tendo resistências internas, essas resistências foram superadas, de tal modo que também, ao final de 2017, se tinha também a Base Nacional Comum Curricular aprovada para o ensino fundamental, tá? A gente não pode esquecer isso, ensino fundamental. E uma das coisas que a gente vai ver e que vão se acentuar, que tanto a BNCC como a reforma do ensino médio, elas trazem como uma das consequências a ruptura de uma concepção de educação básica que estava presente na Constituição Federal. E o conceito de educação básica já disse, a educação é básica quer dizer, tem que ter um básico geral para todos, né? E a hora que se privilegia em dizer que uns conteúdos em detrimento de outros, ou que os alunos na educação básica vão poder aprofundar
determinados conteúdos e não outros, né? Sobre a falsa justificativa da livre escolha, porque o ensino médio é desinteressante, é chato, é inconsistente, né? A gente vai ter, então, nessas ações, né, salopando, né, a concepção de educação básica presente na Constituição Federal. Então, veja, a reforma do ensino médio e a BNCC, né, numa minha leitura, elas vão além, elas vão rompendo com conceitos presentes até então na educação, na Constituição Federal e também, de certo modo, também na LDB, e por isso que a reforma do ensino médio ela é uma alteração da LDB, ela não é uma reforma que se restrinja ao âmbito do ensino médio, né, como eu vou falar aqui logo em seguida, mas ela vai colocar, então, elementos muito mais ousados do ponto de vista da política neoliberal que até então não estavam presentes, tá? Eles estavam presentes nas políticas, mas quando a gente pensava na legislação, isso ainda não estava tão presente. E aí eu vou chamar a atenção, principalmente na parceria público-privado, né, que está previsto no artigo 36, no seu parágrafo 11, convênios da rede pública, né, dos sistemas de ensino, com a iniciativa privada de, né, comprovada qualidade aí, né, mas que viu o ensino à distância como uma possibilidade, né, de oferta, né, de ensino para o ensino médio, né. Então, a reforma do ensino médio, para mim, a sua marca mais importante é essa parceria público-privado. Isso é uma abertura que a gente está já sofrendo via presença, assim, que nem fazem questão de esconder das fundações, né, desses institutos, Lehman, Ayrton Senna, Porvir e outros que temos aí presente nos estados e também em nível nacional. Ele também vai interferir diretamente na formação de professores. Então, veja só, a reforma do ensino, essa lei 13.415, ela não só vai mudar a organização do ensino médio, né, então, rompendo a concepção de educação básica, mas também vai trazer elementos que vão impactar a formação de professores, principalmente em duas coisas. Primeiro, na questão do professor de notório saber. Então, eles já admitem a possibilidade de existir algum professor que não seja, que não tenha uma habilitação, uma certificação de licenciatura, atuando na rede. E segundo, né, principalmente no seu artigo 62, que coloca a alteração do artigo 62 da LDB, na verdade, que coloca, então, a necessidade dos cursos de licenciatura estarem alinhados à BNCC, tá? Então, não é só o ensino médio que tem que estar alinhado à BNCC, mas também a formação de professores, e isso nós vamos começar a sentir, nós que atuamos nas licenciaturas, principalmente agora que vamos entrar num processo de recredenciamentos de curso, né, que é um momento que o governo usa, né, para impor, né, a sua política, né, e isso é muito preocupante. Do ponto de vista da presença, né, então, do currículo em si, pensando no ensino médio, o que nós vamos ter, pessoal? Eu, como da área da sociologia, quando eu vi isso, né, assim, o resultado final diz assim, bom, pela primeira vez, infelizmente, a sociologia não está sozinha nessa história de fora do currículo, né? Quer dizer, a perda do espaço das disciplinas dentro dessa reforma do ensino médio não se limitou às ciências humanas. É bom que a gente frise isso, tá? Ela foi muito mais ousada. As únicas disciplinas garantidas no currículo como obrigatórias são português e matemática, apesar de serem priorizadas ao longo de todos esses 30 anos das políticas neoliberais na educação no Brasil. Mas elas continuam sendo. As demais, agora, dentro dessa nova lei, elas perdem espaço também.
tá? E aí, né, ao se ter somente o ensino de português e matemática como obrigatórios, coloca as demais áreas do conhecimento e as outras disciplinas formalizadas no currículo há muito tempo numa situação de precarização. Então, nós temos uma precarização dentro dos conteúdos científicos escolares dentro da nova estrutura, né? Os itinerários formativos, eles são, assim, eu diria assim, uma retomada dos PCNs que não conseguiram se materializar lá atrás, né, em 96, quando saiu a primeira versão do PCN. Uma das críticas que se fazia é que ele não conseguia, falava ciências humanas e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, né? Mas não, na hora que ia para o currículo, ficaram as disciplinas, né? Eu digo que agora não, eles conseguiram dar um passo à frente, né? Conseguiram tirar, isolar as disciplinas, embora na materialização dos currículos em diferentes estados, isso esteja se configurando numa outra direção, um número X de carga horária. Esse é um estudo, esse levantamento que nós ainda precisamos fazer com cuidado, mas de um ponto de vista geral, há um esvaziamento e criam novos espaços e novas disciplinas que são, que a gente não sabe direito onde vai dar, mas que é projeto de vida, né? Educação financeira, aí bem lembrado, que também está presente aqui no estado de São Paulo, mas principalmente esse projeto de vida que tem um impacto muito grande na sedução dos alunos, né? E eu ainda não me debrucei como gostaria para discutir isso, para estudar isso, mas acho que precisa de um olhar bastante atento de nossa parte, né, que vamos ter que ver como, se a gente não consegue tirar, né, isso, como ocupar esses espaços, né, dentro de um sistema maior. Bom, e para fechar, né, eu acho que dentro da reforma do ensino médio, né, uma grande falácia que se coloca, que os estados ainda não se deram conta, talvez estão começando a se dar conta agora, é que são os estados que vão ter que oferecer esses itinerários formativos, né? Então, há toda uma mudança curricular em que o governo federal não se compromete, as escolas em tempo integral, que é previsto também porque fala que o ensino médio deve progressivamente se tornar uma formação integral, mas joga, né, para os estados, os sistemas estaduais, a responsabilidade de ofertar ou não esses itinerários. Então, veja, eu crio a lei, mas eu me descomprometo, né, com essa própria lei. E cada estado vai ter que dar essa resposta. É isso, talvez, que tenhamos que nos organizar e nos fortalecer para tentar fazer valer um currículo de formação de qualidade para os nossos alunos da educação básica. E para fechar, gente, já falei bastante, desculpa, mas eu diria o seguinte, né, na minha avaliação, a reforma do ensino médio, as diretrizes agora para a formação de professores, né, que substitui a famosa diretriz de formação de professores, a 02 de 2015, que foi o que nós tivemos de melhor, né, na área de formação de professores, que tem o PIBID como modelo de formação de professor posto a licitado na lei. Agora nós temos duas resoluções, tanto a 02 de 2019 e a 01 de 2020, a primeira trata da formação inicial de professores e a segunda da formação continuada de professores, onde a questão básica é o alinhamento dos cursos de licenciaturas e pós-graduação, tá? Alinhados, né, com a BNCC, ou seja, alinhado com esse modelo dos direitos de aprendizagem, numa descontextualização do ensino, num silêncio sobre as condições objetivas de infraestrutura e condições de trabalho das nossas escolas públicas. Então, nós temos, assim, todo um aparato legal, hoje, que permite uma destruição de modelos
como, por exemplo, desse que a gente tem no PIBID e no Residência Pedagógica, tá? Então, todo ano, né, falando assim, há uma atenção, nós que somos do FORPBID, se haverá ou não edital que garanta a continuidade dos programas. E eu digo, eles só existem porque nós lutamos e nos mobilizamos desde 2015 para mantê-los, tá? Muito obrigada, espero ter contribuído aí para o debate de vocês. Obrigado, professora Sueli, foi bem esclarecedor, muito bom a sua conferência, gostou bastante. Então a gente vai abrir agora para perguntas, né, para quem quiser fazer algum comentário. Oi, Sueli. Acho que a professora Sueli caiu. Você está mutada, professora Sueli, não consigo ouvir você. Alô? Ixi. Então, abrir para perguntas, eu também vou chamar o professor Alexandre Trindade para compor aqui nesse debate. Então, professor Alexandre, também bem-vindo. A primeira pergunta eu vou fazer aqui do Matias Maranhão, né? Ele está perguntando que, pensando nos acontecimentos da pandemia, tem se falado em privatização por desastre e a promoção de tecnologias como sinônimo de melhoria na educação. Como que a professora avalia esse momento? Agora eu consegui ouvir. É para eu já responder? Isso. Como que a professora avalia esse momento, né? Essa coisa dessa privatização por desastre e a promoção de tecnologias como sinônimo de melhoria na educação. Pensando nesse contexto nosso de ensino à distância, né? Como eu disse, nesse espaço da educação como mercadoria, e a pandemia foi um momento especial que acho que nem o capital, né, os capitalistas esperavam, né? Houve assim, um crescimento assustador, né? Nós abordamos isso no boletim do FORPBID, que depois a Fernanda e a Gisele pode socializar aí com vocês, né? Houve um crescimento assustador, né, do capital das empresas ligado às tecnologias das mídias aí, né? Então, o que ocorre? É uma forma, né, de expansão do capital. Quer dizer, essas empresas estão lucrando assustadoramente com preços assim absurdos, né? Há denúncias, inclusive, por exemplo, do AP, né, usado por São Paulo, Amazonas, eu não sei se o Paraná também, não me lembro, mas que é de uma empresa que é ligada à TV Bolsonaro, né, que é lá do Rio de Janeiro, né, onde, assim, afora toda a discussão de preço, da qualidade do serviço, etc., você tem toda a exposição de dados de professores e alunos dessas redes públicas para essas empresas, que hoje esses dados têm valor, são mercadorias também. Tudo vira mercadoria no capitalismo, né? Nós somos, né? Estamos nos transformando nisso também. Então, eu vejo com muita preocupação, né? Enquanto espaço de ocupação, não é negar as tecnologias, não estou negando isso, veja que sem elas a gente não poderia estar aqui, mas é ver como elas são usadas como viabilização de mercado, né? E agora, com a pandemia, sem nenhum tipo de controle não tem nem licitação, acredito, decente disso aí, né? Uhum. Bem, professor, uma coisa que eu tenho dúvida, quero perguntar, porque conhecendo a realidade, né, das escolas brasileiras, né, e vendo a questão das escolas mais de periferia, como que você vê essa questão dessa mudança no currículo, né, no ensino médio, essa ideia das novas tecnologias com a ideia de uma evasão escolar, sabe, da falta de reparo de falta de auxílio, né, para essas escolas mais carentes, porque existe uma escola à distância, essa escola privatizada para um Brasil, né, para os outros Brasis é muito diferente. Sim, concordo, Tiago, porque a evasão, a hora que essa pandemia deixar de ser a principal causa, problema de nossa parte, né? A evasão vai ser o nosso principal problema na educação pós-pandemia, eu diria. Porque o que ocorreu, tanto na educação básica, principalmente, mas também no ensino superior público e privado, né?
é que a desigualdade social foi posta no seu limite, né? Se a única forma de se ter acesso às aulas é de forma remota, e para isso eu preciso ter um equipamento e internet, e se eu não tenho, no limite eu estou fora, mesmo que eu queira, mesmo que eu tenha alguma pretensão. Então, eu me deparei aqui com relatos de diretores de escola aqui da cidade de Marília, interior de São Paulo, dizendo, né, que foi para tal da busca ativa, né, buscar os alunos em suas casas, né, para levar as atividades pensadas pelos professores em papel impresso, mas ao chegar nas próprias casas dos alunos, eles ficavam envergonhados de propor que o aluno estudasse, porque o aluno não tinha nenhuma mesinha lá para ele sentar para fazer o exercício lá que a escola mandava para ele. Então, a pandemia escancarou a desigualdade social na educação e nas outras frentes também, né? E aí, se a gente não tiver, isso foi importante, essa pergunta, que é algo que nós também do ForteBid defendemos muito claramente, e acho que tem que entrar na nossa bandeira de luta, já que estamos aqui pensando em encaminhamentos, né? Tem que ter acesso gratuito à internet em nível dos municípios. As prefeituras têm que garantir a internet livre, que algumas cidades já tiveram, né? E usaram isso, e isso foi abandonado, porque virou também uma frente de mercado das empresas para vender o acesso à internet, né? E existe uma lei federal das telecomunicações que prevê um fundo para isso e tem dinheiro. O professor Roberto Lehrer, né, ex-reitor da UFRJ, escreveu em vários artigos sobre essa questão. Então, acho que a internet livre, propiciada pelos municípios, é uma necessidade, que os sistemas de ensino garantam equipamentos para os alunos que não têm condição. Então, na educação básica seria quase realmente dar um computador para cada um tablet para cada um, né? E também que na educação superior nós também temos esse problema, e isso tem que ser garantido, né? Porque o que tem sido feito, pelo menos aqui na Unesp, é chip, né? O chip que se dá não dá para assistir todas as aulas previstas, que dirá baixar, ler os textos, enfim, fazer outras interações importantes. Então, acho que essa política de inclusão digital, ela tem que ser discutida seriamente. E passa, para mim, né, na democratização do acesso à internet, onde os municípios poderiam ser esse polo, né? Eu não sou da área, mas é o que eu tenho discutido e acompanhado aí com o pessoal que tem se debruçado sobre isso. Uhum. É um ponto bem crítico, mas, né, com essa demonstração de como que as desigualdades sociais no Brasil são mais escancaradas com a pandemia, né? Mas passando para uma outra pergunta, aqui o Lucas Gabriel Mota, ele pergunta para você, professora, como que você vê o processo de privatização sem venda? A formação de professores é privada, a política educacional é gestada por interesses privados, mas a escola continua sendo pública. Então, Lucas, como eu disse, né, na minha fala, a melhor propaganda para a escola privada, pensando na educação básica, né, é a escola pública sucateada. Ela nem tem que fazer muitos outdoors na cidade para convencer um pai que está em dúvida ou se matricula, faz um sacrifício, né, e se matricula o filho na escola privada ou na pública, né? Então eu vejo que a presença, né, da formação de professores, principalmente sendo ofertada pelas instituições privadas de nível superior, é um problema no Brasil, que essa inversão aconteceu na ditadura militar e corre solta. Quer dizer, o nível de fiscalização, né, de acompanhamento, de credenciamento desses cursos de licenciatura, e agora entra o ensino à distância como um elemento, né, eles mostram, né, que eles nunca foram incomodados, né, e a universidade pública, ela cresceu na oferta, principalmente no governo Lula, é bom que se registre, né, houve um avanço das licenciaturas, né, principalmente via os institutos federais, até vocês falaram aqui na abertura, né, mas é insuficiente, porque a proporção
sem errar muito, é 80% das privadas que formam para professores contra os 20% das públicas. E se agrava o fato que não tá tendo concurso público para o cargo de professor de um modo geral. São poucos os concursos. A opção que os governos têm feito é pela precarização do trabalho. Então, você contrata só professor temporário, né? É um dos embates que nossos alunos egressos da licenciatura têm enfrentado, quer dizer, era uma das críticas que se fazia ao PIBID, que o PIBID não estava, os egressos, né, não estavam atuando na escola pública. Aí a professora Marlia André, e fica aqui registrado a nossa perda, né, que ela faleceu esse ano, que foi uma grande colaboradora nossa na área de formação de professor e grande pesquisadora, e no PIBID ela colaborou também, e uma pesquisa dela mostrou que 66% dos egressos do PIBID estavam sim atuando nas escolas públicas, que esse era um dos principais argumentos, que gastava muito dinheiro com o PIBID e em troca não se tinha retorno. Mas o PIBID é uma das políticas públicas mais eficientes que já se teve nesse país do ponto de vista de investimento e retorno social, né? Então, eu acho isso, né? Nós temos que lutar contra essa situação posta e defender a formação de qualidade em todos os níveis, inclusive nas particulares, porque ainda a pública não consegue enfrentar e dar conta, e avançar dentro da pública, inclusive no sentido de uma oferta maior. Uhum. Acho que uma última pergunta, a gente passar para o professor Alexandre, a Tatiana Almeida, que ela está perguntando: que estratégias e diálogos podemos ter com professores de outras áreas? Nós, as ciências humanas, precisamos de aliados, mas como trazê-los para o nosso lado? Boa pergunta, Tatiana. Eu acho que nós precisamos começar em várias frentes, né? Como eu disse, na reforma do ensino médio, não fomos só nós das ciências humanas que saímos precarizados. Então, conhecer melhor essa realidade, ver que, claro, historicamente somos nós que pagamos, né, o preço mais alto, mas nesse momento não só, é um dos argumentos, eu acho, muito importante dentro dessa conjuntura. Acho que devemos buscar eventos como esse, como a gente está fazendo, buscar as entidades científicas de cada área, os sindicatos, né, a SBPC, a Associação Brasileira de Ciência, elas têm tido uma postura importante dentro desses ataques desse governo negacionista. Então, acho que a gente precisa somar forças, né, dialogando, sim, buscando o diálogo, bater na porta de cada um, hein, vamos conversar, vamos sentar para uma reunião, construir uma pauta, né, política. Então, o que nós queremos, então, para a educação básica? Eu quero a revogação dessa lei 13.415, esse retrocesso. Eu queria a revogação da BNCC, mas se a gente não conseguir, não tivermos força política para isso, que isso demandará outras ações políticas muito maiores, né, como mudança de governo, a gente precisa ver como é possível atuar nesse espaço que a gente tem dentro de cada estado, né, de cada situação, tanto de escola como também, né, na elaboração de políticas aí, de pressionar para que as coisas pudessem estar menos ruim, né, para nós, com um prejuízo menor, mas buscar batendo nas portas dessas entidades. Nós temos que nos movimentar num ponto de vista de movimentos sociais, é isso que eu acredito. Obrigado, beleza, Sueli. Eu ia passar para o professor Alexandre agora, mas está uma pergunta que acho que é bem importante que a professora Fabiana fez aqui, né? Como que a gente pode pensar os cursos de licenciatura de um modo que não tenha esvaziamento conceitual e pedagógico, considerando essas novas diretrizes de 2019? Então, Fabiana, eu acho assim, nós temos autonomia universitária e nós vamos ter que resistir a isso, né? E eu acredito que fazer valer dentro do projeto político-pedagógico dos cursos uma concepção de educação que garanta isso que a gente acredita é, acima de tudo, a nossa maior estratégia. Se vai ser aprovado ou não
né? Eu não sei como funciona aí nas federais, né? Mas aqui nas estaduais paulistas, é o Conselho Estadual de Educação que diz se você está credenciado ou não, né? E isso, aqui em São Paulo é complicado, porque eles já estão fazendo, aliás, eu vou aproveitar esse espaço, é outra coisa que eu esqueci de dizer dentro da reforma do ensino médio, que ela permite, tem lá um artigo, permite a formação de professores para educação infantil e séries iniciais em nível médio. E aqui em São Paulo foi criado um grupo de trabalho agora, né, esses dias, a semana passada, inclusive com a Bernadette Gatti, foi compondo esse grupo, né, olha só, né, que contradição, para apresentar uma proposta de formação de técnico em educação infantil, técnico em magistério em educação infantil e séries iniciais. Tá? Então, toda aquela discussão, né, da pedagogia lá na LDB, lá de 96, lá do Darcy Ribeiro, que era necessário ter um ensino superior para atuar na educação infantil e nas séries iniciais, no momento que o Brasil não estava preparado, inclusive, né? Foi todo um embate, e foi aí que a educação à distância entrou com tudo, né? No curso de pedagogia. Agora, os mesmos proponentes, o mesmo grupo, agora está achando interessante voltar, né, ter essa formação em nível de ensino médio. Então, é um retrocesso, acho que nós vamos ter resistência. Aqui em São Paulo, ainda ontem nós tivemos uma reunião da ANFOP e também dos cursos de pedagogia da Unesp e da USP Unicamp, né, com representações, onde a gente está articulando uma audiência pública na Alesp para convocar o Conselho Estadual de Educação para explicações do seu modelo, né, porque como vai fazer isso, com qual objetivo, né? Frente à situação das próprias escolas públicas e dos seus professores, né? Então, é difícil, mas eu acredito que nós temos que apostar naquilo que a gente acredita na elaboração dos nossos projetos pedagógicos e tentar, sabe, passar a perna neles, né? De alguma maneira, garantir a nossa concepção e, de algum modo, atendendo aqui a colar algo que se coloque como exigência, né? Nós teremos que ser muito habilidosos, mas acho que a gente consegue, nesse sentido, que eu acredito na nossa capacidade e competência, como eles gostam de falar. Então, acho que, professor Alexandre, você tem alguma pergunta para a professora Sueli? Que tem mais uma no chat aqui. Faça a pergunta que está no chat e depois eu... Então, o Pedro Filipac está perguntando aqui, né? Seguindo a linha da pergunta da Tatiane, como vincular nesse novo cenário de sociologia a importância de uma educação ambiental transformadora? Nossa, Pedro. Olha, a gente tem que, como eu disse, tem as lutas amplas, né, essas mais gerais, que nós vamos lá nas assembleias legislativas, nos conselhos estaduais de educação, enfim, fazer esse embate, mas também tem as lutas cotidianas, né, na escola, no chão da escola. Acredito que dentro da nossa atuação, principalmente do PIBID, do Residência Pedagógica, a gente possa trazer todos os grandes problemas que estamos enfrentando hoje, e não nos falta, né, materiais desse sentido, né, principalmente na questão do meio ambiente, né, a queimada da Amazônia, Brumadinho, Mariana, enfim, né, a própria pandemia, né, eu acho que a gente tem um espaço de se fazer a hora que a gente está na escola. Então, esse espaço que que a gente está ali presente, né, porque essa forma remota tem nos colocado, principalmente para o PIBID, RP, né, quer dizer, para os estagiários, nós não estamos tendo contato com os alunos da escola. Pelo menos aqui em São Paulo, é proibido os nossos alunos, quem não é da secretaria, ou professor ou aluno, entrar na Classroom. Então, a gente pode fazer vídeo, a gente pode fazer alguma interação assim pelo YouTube, etc., mas não está ali na sala de aula, entendeu? Os poucos alunos, hein? Que aqui a evasão foi altíssima na educação básica. Diz que a média de aluno é 8, 10 alunos, no máximo, no melhor cenário, quando tem aula. Bom, mas mesmo tendo seja lá o que for esse espaço de aula, né, quando a gente tiver a oportunidade de voltar a atuar, eu acredito muito nessas propostas de atividades que a gente
aposte nessas temáticas com conteúdo, porque exatamente o que a pedagogia das competências não aborda adequadamente é como que se adquire as competências, né? Esse debate que nós temos que fazer também no campo pedagógico das teorias educacionais. O sujeito não aprende a analisar as coisas sem conteúdo. Ele não aprende a fazer conta sem ter noção dos números, dos quantitativos. Veja, então, você não pode fazer um discurso de competências e habilidades como seja, claro que todo mundo quer ser competente e dominar habilidades que me coloque numa situação diferenciada na profissão, na vida, etc. Mas isso é complexo, né? E só se dá à medida que a escola propicia ao aluno o pensamento teórico. É nisso que eu acredito e trabalho. Quer dizer, assim, isso se dá com a apropriação de conteúdos. Agora, como se organiza para essa finalidade, como o aluno, né, chega ao final do processo pensando numa problemática no meio ambiente, numa problemática dos direitos humanos, da questão de gênero, né, vai depender muito, sim, do papel do trabalho do professor. Por isso a importância do ensino, e essa é a crítica que temos que fazer à BNCC, que desconsidera ensino dentro do debate de uma proposta curricular, onde só fala em direitos de aprendizagem como uma forma de recuperar um desequilíbrio com relação ao ensino. É uma falácia das mais empobrecidas que eu já me deparei na minha carreira. Olha, pessoal, eu tenho já mais de 30 anos aí na atuação nas licenciaturas, né? Então, é triste ver, assim, até um empobrecimento do discurso do próprio proponente inimigo aí no nosso caso, né? Mas é isso, Pedro, temos que ocupar um espaço com qualidade, com atividades interessantes, mas que tenha conteúdo e uma articulação com a vivência do aluno para que ele vá construindo um sentido do significado social dessas temáticas. Acho que o professor Alexandre se... Então, bom dia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer imensamente a conferência, né, da professora Sueli Mendonça. Creio que você conseguiu abordar, de fato, pontos muito sensíveis, né, resgatando a trajetória dessas mudanças, dessas transformações, sobretudo a partir de 2016, né. Também concordo que talvez a nossa meta, né, o nosso objetivo seja a revogação, né, de todo esse aparato, né, legislativo que veio, na verdade, muito discricionariamente, né, e a todo vapor, né, desde 2016. E os impactos vão sendo sentidos aos poucos, né, mas com mudanças drásticas, né, e com, talvez o maior impacto é a perda, né, da nossa capacidade de planejar, né, e de gerenciar para a médio e longo prazo os nossos próprios cursos de licenciatura, né. Então, acho que um argumento, talvez, por mais que soe como um argumento que, para ouvidos moucos, né, não vão ser afetados, né, mas que a gente deve insistir, e eu creio que seja tão básico, né, que é quase uma ofensa assim, à inteligência, que é o desperdício de recursos públicos, né, diante de um cenário como esse. Ou seja, tudo que foi investido desde pelo menos 2009, né, com a criação da Secretaria de Educação Básica na CAPES, e com a promoção de todas essas políticas públicas das quais nós somos herdeiros, né, o PIBID, o PAFOR, o próprio ProfSócio, né, os profs, né, de filosofia, de história, ou seja, tudo que foi investido na profissionalização, né, da formação do professor de ensino básico está sendo perdido, né, e de uma forma, enfim, a não dar muito espaço, até mesmo para aquilo que já está sendo proposto para as escolas, ter continuidade. Então, eu acho que essa preocupação com a continuidade, com, enfim, com a capacidade que nós temos, né, de garantir
né, um ensino de qualidade, né, tanto no nível da graduação quanto na pós, para formar professores, está sendo vilipendiado a olhos vistos, né? No entanto, a gente tem aliados, né? Nós também temos a capacidade de nos organizarmos, então as associações científicas, SBS, ANPOX, ABA, já se manifestaram a respeito dessa redução da carga horária das humanidades, mas também, né, com bastante preocupação quanto ao futuro da formação docente, né? Agora, ainda em relação aos nossos aliados, né, queria também dar uma boa notícia, né? É claro que é uma notícia sempre a gente tem que ouvir, não comemorar de cara, né? Porque provavelmente a Secretaria de Educação, que também nós convidamos para esse evento, né, e que declinou do convite, né, provavelmente vai entrar com recurso, mas é a notícia do Ministério Público do Paraná, mais particularmente do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente da Educação, no dia 24 de fevereiro, né, soltou um parecer, é o parecer número 2 de 2021, o Tiago vai disponibilizar, inclusive, o link desse documento, né, mas eu só queria ressaltar o parágrafo final, né, em que o Ministério Público aconselha a revogação, né, da portaria, da instrução, né, normativa 11 de 2020, né, que reduziu a carga horária das disciplinas de humanas. Eu vou ler esse parágrafo, então, sendo textual. Sendo assim, considerando, que não fora respeitado, em tese, o princípio da gestão democrática na mudança da matriz curricular do ensino médio no Paraná. 2, que a Instrução Normativa Conjunta número 11 de 2020, do EDUC, DPGS e ED, fora publicada sem tempo hábil da comunidade escolar realizar as mudanças determinadas na matriz curricular. 3, que o ato normativo da Secretaria de Educação, do Estado da Educação, não contou com a análise e aprovação do Conselho Estadual de Educação do Paraná. E 4, que o processo de reformulação da matriz curricular do ensino médio compreende um aspecto importante na redefinição social do Estado. Determino a esse Centro de Apoio Operacional o encaminhamento da presente representação à Promotoria de Justiça de Proteção à Educação da Comarca de Curitiba para a adoção das medidas pertinentes, sugerindo, respeitada a independência funcional do membro do Ministério Público, a disposição de recomendação administrativa à Secretaria de Educação, requerendo a imediata revogação da instrução número 11 de 2020, até que sejam considerados os pontos acima destacados, né? Então, fecha parênteses, fecha aspas, né? Então, esse documento é um documento importante na nossa luta, né, com certeza. Os argumentos lançados pelo Ministério Público também são pertinentes no que diz respeito à total falta de sintonia, né, que o Poder Executivo, né, através da Secretaria de Educação, vem implementando as medidas, ou seja, não conversa nem com a comunidade escolar e tampouco com o Conselho, né, de Educação, ou seja, são medidas discricionárias, né, que acabam impondo goela abaixo reformas que têm um impacto na vida profissional, acadêmica, intelectual, né, e administrativa das universidades, das escolas, né, e que realmente promove muito mais o caos, né, e a incerteza, né, quanto à pertinência e o sentido das nossas atividades, do que nos auxiliam, né, na obtenção, né, de uma educação pública de qualidade. Então, ou seja, a gente está realmente num cenário em que a boiada está passando, né, e estamos meio que atônitos, enfim, a rapidez, né, desse processo. Então, e aí eu já faço um pouco da minha, né, a função dessa minha fala, de encerramento dessa parte da manhã, que é justamente para, enfim, dar mais subsídios para o que a gente está pensando em fazer, né? A ideia desse evento é justamente o de criar uma rede, né, de contatos, né, uma rede de solidariedade também,
e que tem essa dupla dimensão, tanto política e administrativa, ou seja, combater e resistir aos avanços discricionários, né, e sem nenhum diálogo com a sociedade, com a comunidade escolar. Então, esses decretos, essas instruções normativas, né, feitas a toque de caixa, por pessoas que não, enfim, né, que sequer têm digamos, a gentileza, né, de convidar para conversar sobre isso. Quer dizer, realmente é uma medida completamente, são medidas completamente, né, autoritárias, né, mas também, né, uma segunda parte dessa nossa rede é discutir justamente os desafios educacionais diante desses cenários de mudança, né? Então, não dá simplesmente para a gente resistir a essas mudanças, né, curriculares, apostando apenas, né, digamos, no reforço disciplinar da sociologia, da história, né, da filosofia. É claro que as fronteiras disciplinares são importantes, elas são decisivas, né, até para o vocabulário, né, para a literatura, né, que nos forma, né? No entanto, o diálogo também é importante entre as áreas de conhecimento, né? Então, o propósito desse evento, né, é que a gente possa, ao longo, né, desse ano, de forma periódica, mas, digamos, programática, né, e com um calendário, sugerir propostas de condução, né, das nossas disciplinas no ambiente escolar, forçar e pressionar para que haja maior diálogo e maior gestão democrática, né, não só no nível das escolas, mas também na Secretaria de Educação, e, claro, né, construir um leque de alianças para que a gente possa, digamos, o objetivo final seria, né, digamos, a revogação da Base Nacional Comum Curricular, só que isso, com certeza, não é uma tarefa das mais simples, porque ela envolve recursos financeiros, né, muito vultosos. O PNLD, por exemplo, que já, nesse ano, já aprovou livros didáticos com cuidados de si e empreendedorismo. Ou seja, há tudo isso que a professora Sueli muito bem reportou, né, a mercantilização desses conhecimentos, né, a mercantilização através de atos administrativos, muitas vezes, né, na sordina, que acabam tendo impacto, né, gigantesco, né, em várias cadeias produtivas, né, seja da produção do livro didático, produção de materiais para aulas à distância, as próprias faculdades, né, particulares, promovendo um aligeiramento da formação, né, de professores para o ensino médio, para o ensino fundamental. Em suma, né, eu nem diria desmonte, mas uma deformação, né, da formação discente, uma deformação da formação dos nossos estudantes, né, com impactos gigantescos, né, para nossa, enfim, para aquilo que nós mais gostamos de fazer, né, que digamos, a dedicação com o ensino, com a pesquisa, com a formação, né. Enfim, então, acho que o leque de problemas é tão gigantesco que a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas a data de hoje, né, e esse evento, que já foi um sucesso, né, a gente conseguir fazer isso remotamente, né, as tecnologias educacionais, elas podem nos auxiliar desde que nós possamos, né, ter a capacidade de recuperar, né, não que nós tenhamos perdido, mas o ataque à legitimidade da nossa profissão, né, que é talvez o legado mais sinistro
de toda essa era para o futuro, né, acho que a gente tem que recuperar essa legitimidade e nos apropriarmos, né, de forma bastante criativa, inteligente, original e, sobretudo, reflexiva dessas tecnologias. Né? Então, eu acho que eu ficaria por aqui, né? A gente tem mais uns minutinhos aí para um debate, né? Gostaria muito de também ouvir mais pessoas, né, perguntas. Convidá-los e convidá-las para a mesa da tarde, né? As 2 mesas da tarde a gente vai discutir a formação docente de forma um pouco mais, né, no caráter pedagógico, os desafios, né, que os novos currículos vão trazer para a gente. Lembrar a todas e todos que esse evento está sendo gravado, né, e ele é o primeiro, né, de uma série que a gente vai fazer aqui e postar, né, como forma de nos prepararmos, né, para esse longo embate, né, que parece que está só começando, apesar de já ter quase 4 anos de golpe, né, é como se 2016 fosse 64 sem 68, né? E 68 no AI-5 é a cada mês, praticamente. Né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Aí eu fico aqui também à disposição. Então, né, como o professor lembrou, né, a gente tem as mesas de tarde às 2 horas, né? Uma mesa às 2, as outras às 4h30. E já que a gente vai ter um pouco mais de tempo, vamos fazer, acho que tem mais uma pergunta no chat que foi feita, acho que tanto o professor Alexandre como o professor Felipe podem responder, que é da Lilian Ramonim Carvalho. Ela fala assim: as IES públicas são privilegiadas por alunos da escola privada, como pensar a relação entre desses desmontes na educação básica pública para o ensino superior? Haveria reacomodação, como sempre foi, para uma elite? Aí, se um dos 2 professores quiser responder. Eu posso começar. Olha, nas licenciaturas, Lília, isso já tem um outro perfil. Pelo menos aqui que a gente tem acompanhado na Unesp, nós temos mais de 50% dos alunos das licenciaturas que provêm aí das escolas públicas, né? Então, a formação de professores, né, pelo menos de modo geral nas públicas, eu diria assim, é o espaço onde nós temos maior presença ainda da classe trabalhadora, dos filhos dos trabalhadores, tanto que as bolsas de permanência estudantil são fundamentais, né? Então, essas bolsas do PIBID, do residência, elas não só cumprem um papel acadêmico do aluno, mas elas cumprem um papel de permanência, né? E aí que todas as instituições se empenham muito, né, em tê-las, né, no sentido de ter um problema menor, né, dentro da sua instituição. Mas, de todo modo, né, a gente vive essa contradição que aqueles que têm acesso às instituições públicas, né, são aqueles que vêm nos cursos, principalmente os mais disputados, né, são aqueles que vêm das escolas privadas na educação básica, né? Mas com os cursinhos populares, né, com as nossas ações e uma melhoria na qualidade na educação básica pública, a gente conseguiria, vamos pensar a médio prazo, e tendo esse cenário, né, essa balança desfavorável aí, né? A gente sabe da potencialidade dos nossos alunos, quem atua mais direto no ensino médio, percebe que eles têm vontade de aprender, e nesse sentido são as melhores oportunidades e condições de aprender. E duro que, né, o governo também fala isso, né? Só que a gente sabe a causa e o governo esconde a causa disso. Então vamos apostar que nós possamos ter na nossa luta sempre isso em mente, no sentido de uma presença maior, né? Aí temos que admitir que as políticas afirmativas, né, têm cumprido um papel que tentam alterar esse cenário, né? Então, eu não sei como está aí nas instituições de vocês, mas aqui, assim, na Unesp, hoje, 50% vem da escola pública, até para o curso de medicina, né? Então,
tem que se respeitar, né? Então, essa proporcionalidade, que é uma forma de uma inclusão, né, de uma forma de reverter esse desequilíbrio, ela também tem que vir acompanhada de uma assistência, de um acompanhamento de perto desse aluno que vai ter problemas, né, para se formar, né? Ele tem uma defasagem de conteúdo que precisa, de algum modo, cada curso cuidar disso, né? Para ser de fato uma inclusão e não uma política populista, né? Seja de fato o ingresso do aluno numa escola que vai lhe proporcionar e garantir a sua formação. Então, acho que nós temos alguns indícios, né, de algumas ações de mexer nesse problema que você bem lembrou aqui. Professor Alexandre? Eu creio que uma iniciativa que a gente pode tomar, por exemplo, é a capilarização das nossas atividades, né? Então, desde cursos e eventos de extensão, é claro que isso sempre vai esbarrar numa questão que a professora Sueli já apontou, e outros também já apontaram, que é o acesso, né, enfim, à internet, a computadores, ou seja, existe um gargalo aí que dificilmente a gente vai conseguir superar ainda esse ano, né, diante desse cenário de restrição orçamentária, né. Na própria federal, né, para dar um exemplo doméstico meu, né, aqui como coordenador do curso de Ciências Sociais, a gente atendeu cerca de 80%, 70% a 80% apenas dos estudantes matriculados regularmente no curso. Ou seja, cerca de 20% a 30% dos estudantes e que fez matrículas nos períodos especiais, né, de 2020. Então, como chegar a esses alunos, né? Então, esse é um desafio gigantesco, né, que é muito maior no âmbito do ensino médio. No entanto, eu aposto, né, em cursinhos populares, em iniciativas que possam ir além, né, digamos, da institucionalidade que o PIBID e o RP oferecem, por exemplo, né? Então, associações comunitárias, né, os nossos centros acadêmicos, né, enfim, associações e organizações que a gente vai criando também, conforme a gente consegue ampliar o nosso diálogo, né? Então, nesse sentido, eu creio que as ferramentas digitais, elas podem ser, né, elas podem tanto ser um aliado nosso, quanto nos demover, né, nos tirar do lugar que a gente até então estava ocupando, né, que é um lugar de formação, é um lugar, né, em que os conhecimentos e os saberes são compartilhados, né. Estou falando um pouco, obviamente, do PIBID, né, e agora mais recentemente do RP, né, que desde 2010 a gente tem mantido, né, esse diálogo com as escolas parceiras e também, né, para além, né, desses espaços escolares. No entanto, tudo isso, né, esse ano, né, sobretudo, está em xeque, né. Então, eu acho que um dos objetivos nossos aqui hoje é tentar refazer essa trama, né, refazer esses laços, e não só reconstruí-los como eles eram, né, de forma mais operativa, né, no passado recente, mas reconstruí-los com uma nova potencialidade, né. Isso, eu não tenho digamos, as sugestões, algumas sugestões a gente tem até por conta da experiência que a gente tem com os nossos alunos, nossos estudantes, etc., mas é algo que a gente vai ter que construir juntos, né. Então, acho que é um passo importante que a gente deu hoje, né, mas o momento exige bastante reflexão, bastante compromisso, né, e empenho nas nossas atividades cotidianas,
para que a gente consiga reverter isso, né, num futuro próximo, né? Então, acho que é isso, então, professor. A gente pode dar encerrado a nossa mesa. Então, agradeço muito a presença, né, de todos nessa mesa, na mesa de abertura, os professores que participaram, a professora Sueli, o professor Alexandre, a presença de todos vocês que estão assistindo nós agora, né, participando desse momento. E eu queria lembrar, né, todo mundo de novo, que vai ter mais uma mesa às 14h, às 4h, e que, né, se vocês quiserem acompanhar nós, saber mais os nossos temas, né? Nós planejamos fazer mais conversas, né? Mais debates. Para seguir o nosso canal, né? Ir no YouTube do RP Sociologia, né? Os links já estão no chat, vou colocar eles de novo um pouco depois. Também vou colocar o link para o formulário da presença. E, né, com isso, damos como encerrada a nossa mesa, né? Muito obrigado, professor Celi, de novo, por Alexandre. Então, todos que nós assistimos, nos vemos às 14h, né? Com a mesa sobre a formação dos alunos do ensino médio nas disciplinas das ciências humanas, e depois às 4h30, com a mesa redonda, a formação dos graduandos de ciências humanas e as perspectivas de trabalho, né? Ambas mesas contando com, a primeira mesa das duas contando com a presença da professora Zuleika de Paulo Bueno, né, com o professor Daniel Donato Piasecki e com o professor Danilo César Macri. Depois de um breve intervalo, nós temos o professor Márcio Ramos, a professora doutora Ana Karine Braga e o doutor Marcelo Penaforte. E depois, às mesas 4h30, nós temos também a presença de uma adiação do próprio professor Alexandre, né, e residentes e IPVidianos dos programas das diversas faculdades do Paraná. Do Paraná. Então é isso, né, se vemos às 14h. Até depois.